E a esposa do meu chefe que foi reclamar comigo, falando que eu só continuei no trabalho porque eu gostava do assédio que ele fazia comigo. E fica aí que tem história nova. Bom, essa história aconteceu há um tempinho atrás, há 2 anos atrás. Eu tinha acabado de me formar. Eu estudei em uma universidade pública com muito esforço. A minha família sempre foi muito humilde, a gente nunca teve muita coisa na vida. Então, o meu sonho era construir uma carreira, ter uma vida boa, poder ajudar os meus pais e tal. E logo quando eu me formei, eu acabei conseguindo esse emprego. E lá nesse lugar que eu trabalhava, eu tava muito feliz, né? Tava ganhando um salário, tal, meu primeiro emprego, tudo. Lá eu conheci o cara que era o meu chefe. Só que esse cara em específico, desde o primeiro dia que eu pisei lá, ele já começou a me olhar de uma forma meio diferente, sabe? Até então eram só olhares. E assim, me incomodava um pouco, mas eu não falava nada porque, novamente, eram só olhares. O que eu ia falar? Tipo, eu não gosto do jeito que tu me olha. Só que assim, de acordo com o tempo foi passando, ele foi demonstrando o tipo de pessoa que ele era. Eu já sabia que ele era casado. E ele também nunca fazia questão de esconder de ninguém que ele era casado. Ele falava muito da esposa dele. Só que depois de um tempo trabalhando lá, ele começou a passar a mão no meu braço, passava a mão no meu cabelo, me elogiava. Às vezes eu chegava e ele falava, nossa, hoje você tá muito linda. Fora as vezes que ele tentou me convidar pra almoçar com ele. E eu sempre recusava. Eu tinha plena ciência de que aquilo era errado, o que ele estava fazendo. Eu tinha plena ciência do que se tratava. Eu sabia que era assédio. Mas, novamente, era o meu primeiro emprego. A minha família estava dependendo de mim naquele momento. E eu tinha medo de falar. Eu tinha medo de questionar. Eu tinha medo de denunciar. Porque eu tinha medo de perder o meu emprego. E eu não podia perder o meu emprego. Então eu pensava, não, eu só tenho que aguentar. Eu só tenho que aguentar. Eu vou continuar recusando os convites deles. Uma hora ele vai cansar e eu só tenho que aguentar. Eu preciso fazer isso pela minha família porque minha família está dependendo de mim agora. Então, assim, foi desse jeito, né? Os meses iam passando e ele sempre lá me elogiava, passava a mão no meu braço, no meu cabelo, convidava pra sair. Perdi a conta de quantas vezes ele me convidou pra sair, quantas vezes eu recusei. Até que chegou um dia em específico, que ficou só nós dois, já tava no final do expediente, algumas pessoas já tinham ido embora. E já era pra eu ter ido embora também, só que eu fiquei enrolada com algumas coisas e acabou ficando lá eu e ele. Ele tava dentro da sala dele e eu tava fora. E na hora que eu já tava praticamente saindo, ele saiu da sala dele. Perguntou por que eu tinha ficado até tarde e tal, e eu falei pra ele que eu tinha me enrolado com algumas coisas. E aí ele perguntou se eu queria carona pra ir pra casa. E eu falei pra ele que não. E aí ele perguntou, você vai como pra sua casa? Eu falei, eu vou de ônibus, porque eu sempre ia de ônibus. Aí ele, não, então deixa que eu te levo e tal. E eu fiquei recusando a carona dele. Até que de tanto eu recusar, ele começou a vir assim, andando pra cima de mim e tal, e eu andando pra trás. Até que eu virei de costas, assim, na pressa, e falei pra ele, não, eu já vou, eu tenho que ir, eu não quero a sua carona. E virei de costas. E nisso, na hora que eu virei, ele puxou o meu cabelo, e na hora que ele puxou, eu tombei um pouco pra trás. Ele me virou pra frente dele e começou a falar um monte de coisa, dizendo que era pra eu parar de ser difícil, que era pra eu parar de frescura, que era pra eu parar de fazer doce, porque ele sabia que eu tava desejando ele, que ele sabia que eu queria, que eu não precisava me fazer de difícil, porque ele ia me dar tudo que eu queria e tal, que eu ficando com ele eu só tinha ganhado dentro da empresa, não sei o quê. Coisas assim. Só que eu fiquei tão assustada por ele ter feito aquilo que eu acabei dando um empurrão nele. E quando eu empurrei, ele caiu por cima de uma mesinha que tinha lá e ele bateu o braço dele, cortou um pouquinho o braço. E aí na hora que eu vi, eu só me desesperei e fui embora. Deixei ele lá, não fui nem ver se tava bem, se não tava, eu fui embora. Já ciente que no outro dia eu ia ser demitida. Né? E dito e feito, quando eu cheguei no outro dia já foi pra ser demitida. E nisso, algumas pessoas estavam falando muito mal de mim dentro da empresa, falando várias coisas, porque ele virou a situação totalmente ao contrário. E ali naquele momento eu entendi, de fato, que agora não adiantava mais eu ficar calada. Eu já tinha sido demitida, então do que adiantava? Então eu fui e denunciei ele. Por tudo que ele tinha feito e por ele ter me demitido porque eu tinha me recusado a sair com ele, né? Enfim, começaram todas as investigações, tudo, e chama funcionário, pergunta e tal, não sei o quê. Até que um dia eu tava em casa, e a esposa dele foi bater na minha casa. Não sei como ela conseguiu meu endereço. Na verdade, eu até sei, porque tinha nos registros, né, lá da empresa. Provavelmente ele deu, ela conseguiu, não sei. Só sei que ela foi bater na porta da minha casa, falando que era pra eu retirar a denúncia, porque aquilo tava acabando com a carreira do marido dela, não sei o que, tava falando um monte de coisa. E eu falei pra ela que eu não ia retirar a denúncia, porque o que ele tinha feito era crime e ele tinha que arcar com as consequências dos atos dele. Até que ela virou pra mim e falou assim, que se eu tirasse a denúncia, que ela poderia me dar uma boa quantia de dinheiro para que eu pudesse me manter até conseguir um outro emprego. E eu falei pra ela que eu não queria. Que por mais que a minha família estivesse dependendo de mim, precisando do dinheiro, que eu não ia fazer aquilo, porque com aquela atitude eu só ia dar liberdade para que ele fizesse isso com várias outras pessoas.
Até que ela se estressou comigo, virou pra mim e falou a mesma coisa que ele, que era pra eu parar de frescura, que era pra eu parar de fazer doce, que ela sabia muito bem que eu gostava dos assédios dele, que eu só tinha ficado na empresa durante todo esse tempo porque eu gostava, porque se eu fosse outra eu tinha denunciado lá no início, logo quando ele começou. Mas como eu gostava, eu tinha calado a boca. E quando ele tentou realmente forçar, foi no momento em que a vítima, ela falou assim mesmo. E nisso, a minha mãe acabou escutando o que ela tava falando, a minha mãe veio, expulsou ela à base de vassourada da minha casa. E eu levei pra polícia, né, falei que ela tinha ido da minha casa me ameaçar, falando essas coisas e tudo. Enfim, conclusão. Ele foi demitido do lugar e eu fui readmitida, né, e já entrei numa posição maior, ele foi demitido tudo. Ele teve que me pagar uma indenização por danos, né, e tudo que ele tinha feito. Ele não foi preso, mas pelo menos ele saiu do emprego e me pagou uma indenização e tal. E assim, não tenho mais contato com ele, não sei por onde ele anda, espero nunca mais ter contato nenhum. E esse vídeo é de fato uma forma de aviso para todas as mulheres que de repente estão passando por alguma situação parecida. Não sejam igual eu, não esperem muito tempo para denunciar, não tenham medo. Porque quanto mais tempo vocês deixam passar, quanto mais situações dessas as pessoas nos colocam, é mais uma abertura para novamente as pessoas dizer que a culpa é nossa e dizer que a gente gosta do que a gente passa. Mas enfim, essa é a história de hoje. Foi isso.